Olha o sol lá, escondidinho, Chi. O sol. Ele aparece e desaparece, né? Ele brinca de achou, né? Não é criança, achou, é o sol. Você, quando tá sol, fica mais animada pra fazer as coisas? Não, eu gosto do friozinho. Do frio. O sol me dá uma preguiça. E vocês de casa, você gosta do sol? Eu gosto do sol. Você é do sol e eu sou Acordei com o sol, tô feliz. Eu, quando tem aquele friozinho, eu já vou pra academia correndo. Chuva é muito café, viu, Chi? Que bom ter você aqui com a gente nessa tarde. De sol sim, sol não, mas é muito bom ter essa companhia, viu? Quero mandar um beijo especial para duas pessoas. Primeiro para dona Neuza e também para o seu Mário Batista. Eles não perdem um programa, obrigado pelo carinho de vocês. E também a Érica, filha da dona Vera Lúcia, que é uma querida, que eu amo de paixão, que faz aniversário hoje também. Deus te abençoe muito, viu? Bora pensar um pouquinho também no nosso coração, agora no começo do programa. E é um toque para você, quando você se sentir triste com a sua vida. Quero que você imagine o próximo. Quem está pertinho de você, que vive uma dor semelhante ou até mesmo pior. Você sabia que a empatia pode te dar força para continuar a caminhada? Pensar que a gente está tudo no mesmo barco e que no fim dá tudo certo, viu? Agora a Chi conta pra gente o que tem um pouquinho no programa. Lucas, a maioria dos brasileiros aprovam a reforma tributária. E aplicativo incentiva jovens à cultura e dá prêmios. Participe com a gente. E é claro que tem prêmios para você aí em casa. No nosso Face tem mais um super kit para você com produtos da Tracta, Polipet e Ortovip. Aí para você concorrer é só seguir as instruções que estão no Facebook. Ah, quem participa ao vivo também pode, claro, pelo telefone. Você pode concorrer a 4 vales para o almoço no restaurante Consciência aqui no centro de São José dos Campos. O sorteio vai ser feito amanhã, tá certo? Vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de beleza e saúde. Tanto se fala do mês, né, de Outubro Rosa. Por quê? Ele é destinado à conscientização e prevenção do câncer de mama. No Brasil, a mortalidade do câncer de mama está entre as mais baixas em relação aos outros países, mas a gente precisa cuidar. Pois é, Lucas. Você sabe quais os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença? Como identificar? Quem vai tirar as nossas dúvidas é a querida ginecologista Roseni Anucci. Que já é de casa, já faz parte da nossa família, demais, né? ela. Eu sei que quem está em casa sempre também adora quando a doutora está com a gente. Fica à vontade, doutora. Obrigada. Obrigado pela presença aqui, viu? Uma boa tarde para você, doutora. Para vocês também. A gente fala tanto de Outubro Rosa e é interessante porque, conversando com a doutora, a gente destacou que o câncer, quando precocemente ele é diagnosticado, a taxa de cura é muito alta, o câncer de mama, né? Isso. Quando você diagnostica inicial, ele tem uma taxa de cura de 95%. Olha que alto, mas a doutora deu um alerta também. Sim, o câncer de mama, Luquinha, ele é um dos mais agressivos, é um dos cânceres que mais mata, ele tem uma alta taxa de recidiva e quando diagnosticado precocemente, ele tem uma taxa de mortalidade em torno de 60%. Tardiamente, né? Sim, sim. Então, tem que cuidar do câncer de mama. Ele tem uma evolução muito rápida. É porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa fica com medo de ter a notícia e vai protelando. Só que quanto mais você espera, realmente pior fica. Ao ponto de uma coisa que você poderia se curar, 95% de chances de cura, pode cair para zero isso, gente, a chance de cura. Isso é péssimo. Doutora, o autoexame, né, que é falado há tantos e tantos e tantos anos, né? Desde que a gente é pequeno, fala lá no banheiro, faz o autoexame, vai ao médico. Ele é realmente um grande aliado nessa batalha. Sim, e o bom é que ele é econômico, né? A paciente que faz, ela pode fazer todos os dias, ela pode fazer tomando banho, ela pode fazer deitada, ela pode fazer em pé. É até legal que ela faça em posições diferentes, porque a mama muda com as posições, então fica mais fácil dela perceber dependendo das posições. E eu tenho algumas pacientes que ela fala, doutora, meu marido que examina a minha mama. Legal, né? Sim, tudo bem. Alguém está examinando. Exatamente. Alguém está examinando. Exatamente. Mas tem que examinar. Com certeza. Tem uma enquete que a Cris fez pra gente aí. Cris, boa tarde. Conta pra gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal que tá em casa. Só ir lá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. E a primeira pergunta foi: você sabe quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? E 100% diz que não. E a próxima pergunta, você sabe como fazer a detecção precoce para o câncer de mama? E 64% diz que não. Você vê quanta gente, né, realmente não sabe essas respostas. O programa de hoje é para isso. Eu acho que o bacana também a gente também dar um alerta para quem está em casa,
Porque muitas vezes, é muito comum, às vezes a mulher tem um carocinho na mama. Sim. Pode ser várias coisas. Também quando você faz o exame de toque, você não precisa ficar desesperada de vez, né, doutora? Qualquer coisinha, né? Sim. Ó, hoje em dia, existe uma porcentagem muito alta de diagnóstico do câncer pela própria paciente fazendo o autoexame. É mesmo? Muitas pacientes que chegam no consultório, elas perceberam no autoexame, encontraram alguma coisa diferente, elas procuram um especialista, você faz os exames e aí você faz o diagnóstico. Nódulo na mama é bem comum. O nódulo benigno, ele é muito mais frequente que o nódulo maligno. E tem a questão também da retenção de líquido mamária. Geralmente no pré-menstrual, por isso que o autoexame não é aconselhável no pré-menstrual. O pré-menstrual, ele faz uma retenção de líquido mamário. Então, como nós temos várias glândulas, como se fosse um cachinho de uva, na hora que ela retém líquido, quando você toca, realmente ele parece um nódulo. Isso confunde bastante. Passou a menstruação, a paciente vai perceber que ele seca, ele some. Então, ele não era um nódulo. O nódulo verdadeiro, ou maligno, ou benigno, ele não some. Entendi. Se ele desapareceu após a menstruação, ele era só retenção de líquido, era só a mama inchada. Perfeito. Então, até na data certinha para você fazer, você tem que ficar ligadinha, né? E daqui a pouquinho, então, a doutora comenta com a gente sobre como prevenir. O que você come, o que você faz de atividade física, ou o que mais você pode fazer para prevenir o câncer de mama. A gente vai voltar daqui a pouquinho para tirar suas dúvidas, porque agora é hora de ficar bem informado com as notícias da redação. Vamos acionar Israel Goldenstein direto da nossa redação de jornalismo, porque parece que quando tem interesse, a Câmara dos Deputados é bem eficiente, né, Israel? E bota eficiente nisso, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde, Chile. E quem acompanha o Falando Nisso também. A Câmara aprovou o projeto que define a distribuição dos recursos do mega leilão do petróleo do pré-sal, que vai acontecer em novembro. Vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora na reportagem. A votação foi simbólica, sem registro eletrônico de como cada deputado votou. Dos 106 bilhões que o governo espera arrecadar, 34 bilhões vão ficar com a Petrobras, pelos investimentos já realizados. Do restante, 15% vão para os municípios e 15% para os estados. Os estados exportadores ainda vão dividir outros 3%. Pelo que foi acordado, os prefeitos terão autonomia para usar esses recursos em dívidas previdenciárias ou investimentos. Já os governadores só poderão investir caso paguem as dívidas previdenciárias. A União vai ficar com 49 bilhões de reais. O texto segue agora para o Senado, onde deve ser votado na semana que vem. Vamos aproveitar então, Israel, para entender, você aí de casa também, o projeto que define a distribuição dos recursos aí do pré-sal. A Câmara aprovou novas regras também para leilão que vai acontecer em novembro. Todo o petróleo no subsolo do país pertence à União. A cessão onerosa é um acordo que o governo federal, dono do petróleo, fez com a Petrobras em 2010. A estatal, que começava a explorar o pré-sal, previu uma produção de até 5 bilhões de barris de óleo em 7 campos da Bacia de Santos. Ela poderia explorar os recursos, mas teria que pagar uma parte ao governo. É a tal cessão onerosa. Mas durante a exploração da área, a Petrobras descobriu que havia mais do que o triplo do volume previsto inicialmente. Esse é o chamado excedente da cessão onerosa. O governo vai vender no leilão 4 áreas: Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, sob o regime de partilha da produção. Este modelo estabelece que os interessados nas áreas terão que oferecer um percentual do lucro líquido ao governo. Terão ainda de pagar um bônus de assinatura para os 4 campos, um total de 106 bilhões. Além da Petrobras, o governo habilitou 13 empresas estrangeiras para participar do leilão. Olha quanto dinheiro que vai entrar. E o que resta agora saber também, Xi, é para onde vai, não é verdade? Porque a gente fala tanto desse dinheiro que ele evapora, e por falar em dinheiro, que é muito e do nada desaparece, o que a gente paga de imposto não é brincadeira, Israel. Pois é, Lucas, e a maioria dos brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada e contratada pela Associação Comercial de São Paulo, pensa o mesmo. Pelo menos 84% acredita que pagamos muitos impostos. Vamos acompanhar a partir de agora os detalhes da informação e a reportagem de Márcio Campos. IPI, ICMS, ISS, IR, IPTU, IPVA.
para todos os produtos que consumimos ou serviços que contratamos, pagamos algum imposto ou tributo. A arrecadação desses impostos deveria retornar para o cidadão em forma de serviços públicos de qualidade. Uma pesquisa nacional que acaba de ser divulgada revelou que para 84% dos brasileiros, a carga tributária no país é muito elevada. 87% dos entrevistados afirmaram também que o valor dos impostos é muito alto em relação à qualidade dos serviços públicos que são oferecidos como contrapartida. A pesquisa contratada pela Associação Comercial de São Paulo ouviu 2.000 pessoas em todas as regiões. 7 em cada 10 brasileiros afirmam que a reforma tributária é importante para o país. Porém, só 10% se dizem bem informados sobre o assunto. Quase a metade dos entrevistados não sabe nada sobre os detalhes da reforma. A hipótese não está em discussão em Brasília, mas o levantamento perguntou sobre a ideia de eliminar todos os tributos e criar um imposto único sobre todas as movimentações financeiras, como a CPMF. 60% dos entrevistados acham que seria uma boa solução. É um absurdo mesmo, né? Cadê a urgência da Câmara de Brasília nisso, né? Porque a gente está pagando a conta do que a gente não consome. Que nem eu pago aí para ter saúde, eu pago um imposto no hospital público de qualidade. É isso que eu pago. Mas, infelizmente, eu também tenho que ter um convênio para ter direito a isso. Tem gente que paga imposto para ter qualidade de ensino para os filhos, mas os filhos estudam em escola particular para terem um ensino melhor. A lista de impostos que a gente paga realmente é muito grande, mas também, infelizmente, as de ineficiências também são, e a gente fica com o coração pesado, que do nosso bolso sofre, né? Bora falar um pouquinho do tempo para essa tarde? Sol entre nuvens, pequena possibilidade, mas existe de chuva, e a gente começa agora com o Vale do Paraíba. Em Jacareí, máxima de 26, o mesmo em São José dos Campos. Tremembé, máxima de 25 graus. No litoral também tem previsão de chuva, máxima de 25 em Caraguatatuba e Ilhabela. Destacar a semana em Taubaté, hoje máxima de 25. Olha como a temperatura sobe e a partir de sábado fica bem estável o tempo mesmo, máxima de 30 e 31 graus. Melhorou o tempo e a gente vai querer saber como é que andam as estradas, né? Israel, conta pra gente como é que tá o movimento. Falar um pouquinho primeiro sobre a rodovia Presidente Dutra, que hoje o destaque é a quantidade de romeiros em direção à Aparecida, que fica lá no quilômetro 71, Santuário Nacional. A Polícia Rodoviária Federal e também a concessionária responsável, a CCR Nova Dutra, já faz um alerta aí preventivo para os peregrinos que caminham nas laterais do Corredor Expresso em direção à capital da fé. São pelo menos hoje 400 romeiros que andam no trecho entre Taubaté, Caçapava e também São José dos Campos. Isso no sentido Rio de Janeiro. Agora falando sobre a rodovia dos Tamoios, trânsito bom, liberado, o motorista não faz uma viagem ruim, uma viagem boa, pelo contrário, segue bem em direção ao litoral norte paulista ou em direção a São José dos Campos. Apenas as obras no quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 70. Chile. Obrigada, Israel. E a biometria ajuda a identificar fraudes. Mais informações a gente tem no próximo bloco. E hoje ainda é dia de truques de casa. A gente volta já já. Cheiro ruim da geladeira. Como tirar? No próximo bloco eu conto pra você, não sai daí não.